Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Layer Talks, na nossa terceira temporada. Nesse espaço que a gente compartilha com profissionais aqui de altíssimo nível as suas experiências, as suas jornadas de carreira e também compartilha as experiências das empresas onde eles passaram, trabalham, enfim. A gente descobre muita coisa boa por aqui, se tratando de marketing, vendas e inovação, sempre com trocas bem produtivas. E antes de me apresentar, falar um pouco mais desse programa, apresentar nosso convidado de hoje, eu já peço que você se inscreva aqui nesse canal. Se você estiver no YouTube, faça parte aqui do nosso canal. Tem tantão de conteúdo aqui disponível que vale a pena fazer parte dele. Compartilha com os seus amigos. Se você estiver no Spotify, começa a seguir também aqui o nosso canal para poder acompanhar todos os episódios do Layer Talks. Bom, esse programa é uma produção da Layer Up, que é um ecossistema de vendas, marketing e inovação. Eu estou aqui hoje com Gabriel Bearzi, nosso diretor de marketing. Sou Samira Cardoso, cofundadora e CEO da Layer Up. E hoje nós vamos falar com Bruno Diveta, também conhecido como apenas Diveta, para facilitar, que é coordenador de marketing no Serasa Experience. Bem-vindo, Diveta. Muito obrigado, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, viu? Aí o Gabi, antes da gente também engrenar no papo aqui... Como de costume, apresenta esse currículo, faz favor, Gabi. Vamos lá, gente. Hora do CV. Então, o Diveta ele possui bacharelado em comunicação social pela Embi Morumbi, tem pós-graduação em gestão de projetos pelo Mackenzie, tem MBA em gestão de tecnologia e transformação digital pela FIA Business School, tem mais de 15 anos de experiência em marketing 360, gerenciamento de equipes, portfólio de projetos, então trabalhando desde produção de conteúdo textual e audiovisual até melhoria de processos, enfim. Muitas frentes, muitas habilidades e já trabalhou ali em projetos com grandes marcas como Alelo, Ambev, Caixa, Greenpeace, Ibama, Projeto Tamar, Multishow, Natura, Vivo, Chevrolet e muitas outras. Então, assim, currículo muito extenso. E eu ouvi dizer também que alguma delas ele era dono da agência. Ele já foi maluco nesse nível, assim. Já foi o dono da agência nessa brincadeira. É isso, mas é isso, né? Eu acertei tudo, né, Bruno? Acertou. Diveta, né? Você precisa lembrar de chamar o Bruno de Diveta, porque ele falou pra mim antes aqui que ele é conhecido como Diveta, é só Diveta, ele nem sabe mais o primeiro nome dele, então a gente vai chamar de Diveta. É que tem vários Brunos, né? Onde eu trabalho, nos lugares onde eu trabalho. Bom, o tema de hoje da nossa conversa é engajamento do cliente. A gente vai aprofundar sobre essa estratégia de relacionamento e como que a gente consegue gerar um resultado de alto impacto para empresas B2B. Mas antes da gente aprofundar nesse tema, queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória, esse currículo enorme que o Gabi acabou de ler. Então, sei que daria só um episódio só a sua história. Disso, né? Mas traz um panorama geral aqui pra gente. Acho que panorama geral, eu posso falar que eu tenho alguns pilares, né, de carreira, de trajetória. Então, fui picado pela mosquinha do empreendedorismo muito cedo, né? Quando eu estava com amigos de faculdade e tal. E ali a gente começou a ir atrás de cliente e saía dos empregos e juntava e tal. E fizemos uma empresa que era produtora, agência. Fazia portais, enfim, pegamos esse boom dessa época e redes sociais também. Depois disso, acabei montando algumas agências de publicidade para indústrias, né? Para empresas que não tinham negócio, não tinha estrutura de marketing. Então, dentro do cliente, a gente estava fazendo operações de marketing, de publicidade. Depois disso, vesti o bonezinho do cliente, né? Me tornei cliente. Então, aliás, e também teve um período que eu trabalhei em agências de publicidade, de todos os portes, super grandes, pequenininhas, startups foram vendidas até. E, baita jornada gratificante. Então, planejamento, atendimento a cliente, negócios, ali muita gestão de negócios, gestão de times, gestão de projetos, melhoria de processos. Enfim, um repertório 360. Vi quase de tudo, diria. Acho que a gente aprende todo dia, né? Tem muita coisa ainda para aprender. Demais. Um pouquinho dessa questão de agência, né? Que a gente sabe bem é que com tantos parceiros e tantas frentes, você acaba aprendendo de tudo, coisas que você nem imaginava, você tem que mergulhar e aprender mas é uma experiência gratificante. É muito gratificante, gostoso. Aproveitando esse tanto de experiência com marcas tão diferentes e entrando no nosso tema, começando pelo básico, assim, como que é na sua visão
essa estratégia de engajamento do cliente num contexto B2B e num contexto B2C? Tem uma grande diferença? Olha, acredito que tem. Quando a gente fala de engajamento, essa palavra ela abre um arcabouço, né? O que pode ser engajamento para algumas pessoas? Talvez com base na estratégia que você tem ali, você classifica... Bom, para mim engajamento é o cliente comprar, aderir, continuar usando, fazer cross-sell, upsell. Ou para mim engajamento é o cliente assistir um vídeo, clicar num post, fazer um like, etc. Ou comprar um chiclete. Então, quando você fala do B2B e o B2C... para o consumer é muito mais simples nessa decisão, é um gatilho, muitas vezes até uma decisão emocional muito rápida, então às vezes você cria uma campanha que pega ali na alma dele, ali no coração dele, é arquetípica, ele se identifica, converteu, né? Comprou. Ao passo que business to business, não, né? Você está vendendo para uma empresa, né? Uma conta nunca é uma pessoa só, e aí cada pessoa para aquele grupo que você está vendendo ou que você está oferecendo um serviço que eles aderiram de algum jeito. Tem várias cabeças pensando e cada uma está pensando no seu quadrado. Às vezes as empresas estão integradas, às vezes não, né? E elas estão em silos, então a meta da pessoa de logística é X, a meta do cara de marketing é Y, a meta da pessoa da RH é Y. Às vezes elas se conflitam. Então, para você fazer um negócio com uma outra empresa, né? Numa relação business to business, você precisa mapear todas aquelas decisões, aqueles interesses e de algum jeito suprir aqueles interesses. É muito mais complicado, mas proporcionalmente muito mais rentável, né? É em escala, normalmente tem recorrência, normalmente as empresas compram mais. Então você demanda mais esforço, você demanda uma equipe só para vender, às vezes a sua campanha ela não é tão emocional, ela é racional também. Mas uma vez que você traz esse cliente para dentro de casa, você tem que tomar muito cuidado e botar muita energia para que ele se mantenha engajado, seja lá o que isso signifique para você, o engajamento. Comprando mais, aderindo, se mantendo fiel, com NPS alto, etc. Acho que super objetivo talvez seria isso. Perfeito. E aí eu já vou fazer uma outra pergunta que talvez não tenha resposta porque você falou depende do que é o engajamento, né? Mas é possível hoje você trazer pra gente assim, quais são, na sua visão, as estratégias mais eficazes para aumentar o engajamento num cliente ali que a gente está falando de B2B? Tem como listar assim na sua cabeça? Sinto que essas daqui são as melhores estratégias atualmente. Perfeito. Olha, acho que uma boa estratégia é sempre ouvir bem o cliente, né? É fazer pesquisa, é fazer um NPS, né? Um Net Promoted Score, periodicamente. Então você vai ouvindo o que o cliente está achando, né? Daquela relação. E o ideal é que essas pesquisas, quem está respondendo, não se sinta coagido, né? Na hora de responder, de falar assim, poxa, eu vou avaliar o trabalho do Gabriel. Poxa, vou ter que dar para ele uma nota 10 aqui, porque senão o cara vai ficar chateado comigo. E não, e às vezes o ideal seria que realmente fosse, né? Talvez fosse até anônimo e totalmente despretensioso para você realmente conseguir entender, né? O que você pode fazer para ajustar. E, de fato, né, quando você está lidando com business to business, não pode uma pessoa só responder, né? Aquela conta, né, tem que responder. Então, coletando esses inputs, ouvindo, provavelmente você vai entender onde que você pode melhorar. E não só a pesquisa, né, mas existem outras ferramentas, como, por exemplo, fazer uma ação de relacionamento com a pessoa. Então, que seja chamar para um almoço, ou um café, ou fazer um pequeno evento, né? Um get-together, e junta todo mundo ali, e fala de filho, e fala de objetivo pessoal e profissional, e meta, e entende quais são as dores, por que te faz perder o sono à noite, como que eu posso te ajudar melhor, e cruza essas informações com o que você tem no estoque de soluções para vender, para que seja uma venda super eficiente, né? Ou seja um ajuste contratual. Acho que essa pode ser uma estratégia legal, e teria outras também, né? Enfim, mencionei aqui muito simples assim, mas fico pensando também em Customer Success também, né? Que é você olhar dentro da tua base de clientes, né? Vamos supor que você é uma empresa que tem muitos clientes, você tem milhares de clientes, ou sei lá, centenas de milhares de clientes talvez, e que são outras empresas. Normalmente quando você está falando de SMB, né, as PMS,
você acaba sendo mais cauda longa, você acaba tendo mais clientes, né? Para realmente ter aquela musculatura de negócio e tal. E aí como é que você olha todos esses clientes nessa base e fala assim, poxa, esse cliente aqui contratou uma solução minha, que era para ele pagar R$300, só que ele não está consumindo. Ele está gastando 200 ou está gastando 0. Ele vai dar churn daqui a pouco, ele vai sair. O que eu faço para manter esse cliente engajado, né? Tenho que entender quem ele é e perguntar para ele, falando, o que está acontecendo? Por que você... O que está acontecendo? Não está conseguindo usar, não está sabendo, é difícil, vou te ajudar com um curso aqui. Pega na mão esse cliente, entende, precisa de uma integração no sistema, não consegui, esse negócio é ruim, sei lá. Então, vem para cá, vamos co-criar, me ajuda a aprimorar essa solução que eu estou te trazendo. Esse é um perfil, né? Não está consumindo. Um outro perfil, o cara estourou, o cara tá, poxa, exemplo aqui, vai um cliente de vocês, às vezes ele contratou um FII mensal, tá gastando lá 50 pau por mês, o que vocês têm? Um monte de possibilidade de criação de conteúdo, de post, etc, mídia e tal, e não tá consumindo nem 20% do que ele... Aliás, tá consumindo muito mais, tá demandando, é o outro extremo, né? O cara tá pedindo mais, vocês me fizeram 100 posts, mas eu queria 200, e personalizado, variado para TikTok, para não sei quem, vários cortes e não sei o que. Fulano, é o seguinte, o que você está pagando de extra, seria melhor a gente ajustar o seu contrato e fazer um contrato mais robusto, com escopo maior, que já engloba influenciadores, já engloba esse outro negócio aqui e tal, em vez de você pagar 3x, que é diferente daquele 1x que você estava pagando, você vai pagar 2. Você fica mais feliz, a gente fica mais feliz, aumenta o seu lifetime value aqui na nossa empresa, você vai ficar mais tempo, mais anos com a gente tem interesse de ter uma relação longeva com o cliente, porque o custo de aquisição de uma empresa é o que foi o caro, né? No business to business. Então, uma vez que você adquiriu ela, você vai fazer ela ficar o máximo de tempo que puder aqui com vocês, contratando e tal. Sim. Bom, listei aí, né? Alguns exemplos só pontos de partida aí. Muito bom. Diveta, você falou uma coisa que eu achei interessante sobre as pesquisas de NPS. Você citou que talvez fosse até melhor que essas pesquisas fossem respondidas de forma anônima. E aí eu fico pensando também num outro contexto, num contexto de empresas que atendem grandes empresas, né, que são contas enterprise, e que talvez vale a pena ou faça sentido a gente ter uma pesquisa mais qualitativa, mais próxima, uma entrevista, detalhar um pouco mais de pontos a respeito da percepção da operação. Como que você enxerga essa dinâmica de empresas que vendem para grandes empresas e nesse contexto da NPS? Super, acho que a NPS continua funcionando para as enterprises, né? Mas essa outra estratégia para agregar, ela pode trazer insights muito ricos, né? Então se você está perto do seu cliente, você consegue conversar com ele, fazer uma pesquisa qualitativa, né? Um focus group, até por um instituto, se conseguir, né? Para ter o mínimo de viés possível ali, ou não, né? Mesmo assim, só pelo fato do cliente realmente estar disposto, dedicar esse tempo de estar junto ali com vocês, respondendo, sai os melhores insights possíveis, né? E numa dessas, acho que tem uma outra fórmula também, que é você misturar, talvez até nesse mesmo dia, essa pesquisa quali, que às vezes vai entender a persona, às vezes vai aprofundar, ou às vezes você vai acompanhar a rotina dessa pessoa e vai fazer uma etnografia, ou não, às vezes você puxa essa pessoa para um espaço, uma sala de espelho, ou uma sala com um monte de mesas e coloca os clientes juntos lá e fala para eles, me explica aqui como que vocês usam minha solução. Desenhem, vamos desenhar a jornada, né? Quais são suas dores principais, o que funciona melhor, o que não funciona, o que pode melhorar. Se fosse para inventar um negócio novo, vamos convergir tudo isso aqui, agora vamos escolher quais que são as melhores aqui que todo mundo tem mais ou menos sinergia, junta tudo. Então, desses encontros saem coisas muito boas, né? E eu costumo dizer que quem ouve o cliente, você está a passos à frente, né? Daqui a pouco, inteligência artificial, daqui a pouco, sei lá, biomedicina, life science, etc. Tudo vai mudar, vai disruptar de um jeito a nossa vida que a gente vai falar, caramba,
mudou totalmente. A forma de morar, a forma de se locomover, a forma de trabalhar, os empregos, tudo. Mas se você vai conversando com o cliente, entendendo o que ele está querendo, você vai sempre à frente, você está sempre junto, você está sempre um passo à frente. Então, acho que é crucial, de tempo em tempo, uma periodicidade, dependendo do tipo de negócio, né? Essa temporada a gente está falando bastante dessa coisa do engajamento com o cliente, com prospect, enfim, com base. A gente tem falado muito desse assunto. Tentando pegar um apanhado geral aqui de tudo que você trouxe e colocando numa lista prática para que a gente possa ter alguns indicadores. Quais são os principais indicadores? Quais seriam as principais métricas de acompanhamento de engajamento? A gente tem falado muito sobre isso aqui nessa temporada e eu queria conseguir colocar numa listinha, sabe, os principais indicadores de engajamento do cliente. Boa pergunta. Olha, eu diria que não tem fórmula. Acho que cada empresa vai ter um objetivo, né? Vai ter uma meta ali. Sugiro que as pessoas olhem para poucas métricas inicialmente, façam o arroz com feijão super bem feito para depois pensar na lasanha e talvez na lagosta. Então, assim, se fosse olhar o básico, né? A gente já falou de NPS, já falamos de LTV, custo de aquisição. Diria que o VCM, né? O quanto a pessoa está consumindo, ele está gastando mensalmente com você, é importante porque se você tem algumas empresas, um grupo de empresas, como que você vai priorizar a energia que você dedica a elas, né? Provavelmente você vai categorizá-las em tiers, em camadas, né? Então, tem aquele cliente ali que está no topo da minha pirâmide, que é o que está fazendo a minha regra de Pareto dentro da minha empresa, né? É um cliente só que está representando 80% do meu faturamento. E é um problema, porque é um risco de concentração. Então, provavelmente você vai olhar e falar assim, eu quero estipular uma das minhas 5 metas aqui, 5 indicadores-chave de desempenho, né? Os KPIs, indicadores de sucesso, que é como é que eu diluo o meu risco de concentração. Então, eu quero crescer share of wallet. É fogo esses termos, todos em inglês, né? Eu quero crescer a fatia da carteira, vamos supor, você tem 5 clientes, vamos lá. Aí você tem um que está pagando 80% das despesas da sua empresa. Esse tem que cuidar com o maior carinho, não pode perder ele de jeito nenhum. O foco das suas atenções está ali nele. Porém, você tem outros 4 que são muito bons e você pode crescer muito mergulhando neles, né? Na estrutura deles. E às vezes as empresas erram muito nisso. Que elas falam assim, eu tenho que ter uma área de new business prospectando, trazendo new money. Que tem que ser de cliente novo, new logo. Porém, às vezes você já tem dentro de casa ali a sua galinha dos ovos de ouro, né? Que se você investigasse aqueles clientes, as áreas que estão ao lado daquele cliente, vamos supor que você atende uma construtora e o seu produto vale 1% do valor das obras dos prédios que essa construtora faz. Como aqui, né? Nesse prédio super legal aqui, da Ideias Avos, tal, baita construtora inovadora. Pô, vamos supor que vocês vendem alguma coisa para eles e custa 1% do orçamento da obra que foi milhões, 100 milhões, vamos supor. Eles ganharam 1 milhão. Poxa, esses caras têm quantas outras obras por ano? Como é que eu faço para ganhar mais fatia da carteira desses clientes? Fulano, você tem outras áreas aí, outros projetos, né? Outros arquitetos, outros engenheiros, outras obras, outro calendário. Qual que é a fase do canteiro de obra? Qual que é a outra fase depois em seguida? E aí quando você mergulha nesse cliente, você entende o business dele, como que ele ganha dinheiro, as fases e tal, você arquiteta uma estratégia proativamente, é o que poucas pessoas fazem, porque você aproveita a porta aberta que você tem com esse cliente, né? Que não é só o know-how, é o know-who. E você fala com ele, você fala, posso te mostrar um negócio aqui? Posso fazer uma provocação com base naquele papo informal que a gente teve no almoço tal, do outro dia? Pode. Pensei aqui, com a nossa equipe, a gente pensou que você tá com essa outra obra aqui, esse outro negócio, dá pra gente fazer tal coisa. Então, imaginando fazer isso aqui pra você e tal. E numa dessa, você aprofunda naquele cliente e você vira o fazendeiro, né? Você vai no farmer e não tanto no hunt, né? Enfim, Dani, você tá falando um termo em inglês pra caramba aqui. A gente audiência concorda. Entende. E tem outras variáveis também que, supondo que você tem um cliente que te paga X, se esse cliente sai e entra outro te pagando o mesmo X, você tem um investimento ali, uma etapa de onboarding que
querendo ou não, ter que investir tempo, dinheiro, treinamento, qualquer coisa do tipo pra... Então sai mais caro, mesmo que ele te pague a mesma coisa, você acaba por um tempo, pelo menos, investindo mais. E além disso, assim, normalmente se você tem um churn, se algum cliente sai ali, existe a chance também, se você não dá atenção, de rolar um boca a boca ruim ali, o que vai acarretar... Vai dar problema. Vai dar problema. Então, assim, eu concordo muito quando fala disso que você fala de dar atenção para quem já tá ali mesmo, porque a chance de você conseguir ter retorno financeiro mesmo, não só falando disso, é muito maior do que você tentar substituir. Então, eu concordo demais. E você tava falando das NPS, das pesquisas, das conversas e tudo que você trouxe, né, de ver, tem personalização, assim, conversar com a pessoa para entender a questão pessoal, os objetivos, o que está acontecendo. Na sua visão, como que a personalização, nos tempos de hoje, que a gente sabe que é necessário e está muito em alta, como que ela está influenciando o engajamento do cliente, quando a gente fala de B2B? Bacana, hein? Boa pergunta. Poxa, ela tá 100%, eu diria, assim, personalização, ou talvez não 100%, porque muitas empresas foram arquitetadas, né, muito bem arquitetadas do ponto de vista de negócio, para elas serem product centricity, né? A empresa, o produto dela é bom e ela fala, como o Henry Ford dizia, né? Fala, pô, se o cliente quiser um carro azul, um amarelo, ele vai ter um carro preto. A antiga história, né? E as empresas, por muito tempo, elas fizeram o tamanho M que desagrada moderadamente a todos, né? Com aquele produto. E aí elas passaram a mudar essa lógica e falar Customer Centricity. Então agora eu vou colocar o meu cliente no centro das atenções e vou entender ele, vou olhar para ele com muito carinho, vou ver o que ele quer, o que ele gosta, se ele está se engajando, se o meu produto tem a ver com ele. E quando você fala o meu produto, até se você pensa numa companhia aérea, né? A aeromoça é um dos produtos da companhia aérea. Uhum. Então quando você fala o meu produto está servindo para ele, você olha também para a tua equipe. Porque se a sua equipe está feliz e está super, talvez puxando um gancho aqui com o que você falou, né, de se o cliente saiu ou você conseguiu um outro cliente, tem uma fase de uma curva de aprendizagem, né, do seu time, do próprio cliente, tá mais custoso o seu investimento maior. A outra ponta também, né, se tem rotatividade, essa rotatividade cria uma fricção com esse cliente fica mais sensível, porque estava todo mundo entendendo o que ele estava pedindo, daqui a pouco não está mais entendendo, o pessoal está batendo cabeça e está tendo problema. Então, pelo prisma da marca empregadora também, da retenção e treinamento dos talentos também, da satisfação interna, né, dos colaboradores também, que se eles estão mais felizes, atendem o cliente mais feliz e trabalham mais feliz e tal. E essa curva se retroalimenta, mas aí a gente passa a olhar para a cultura da empresa, né? Tipo de cultura da empresa. Acho que até algo que eu aprendi lidando com empresas de perfis muito diversos é isso, assim, é muito rápido pegar e falar, tá bom, a cultura dessa empresa é tal, rotular ela assim mesmo, sabe? Tipo, esses caras são agressivos, o negócio deles é faca na caveira, eles querem grana. E é meritocrático e é porradaria. Esses caras não, são humanos, o negócio deles é cuidar bem das pessoas, e não só das pessoas, mas das famílias dessas pessoas. Porque aí o colaborador pode até detestar o chefe, mas ele olha para aquela empresa e fala assim, caramba, essa empresa é tão boa de trabalhar, meu, eu gosto tanto de trabalhar aqui, eu não vou sair daqui não, vou continuar engolindo mais sapo e tal. E essas coisas se equalizam e o cliente feliz no fim das contas, né? Gisele de Paula lá, que é cofundadora do Reclame Aqui, ela tem uma frase que ela fala assim, cliente feliz dá lucro, né? Tem o tema do livro dela e tal. Então eu acredito muito nisso também. Sim, perfeito. Tem um processo de... Quando você estava falando aqui, explicando toda essa dinâmica também de como se aproximar do cliente, de ter uma conversa, de pensar em produtos, de trazer propostas em cima disso, eu estava pensando aqui, do lado de cada mesa, como representante de uma empresa e como a gente também tem que formatar projetos e pensar no nosso portfólio de serviços, a complexidade de fazer isso, né? Eventualmente eu não consigo resolver todas as necessidades de um cliente, embora eu identifique e fale, nossa, tem muita oportunidade aqui dentro, mas para que eu atenda e atenda bem, talvez eu tenha que selecionar aquilo que eu sei fazer muito bem, para que, de fato, eu continue fidelizando ele, né? Não só vendendo para ele mais, mas fidelizando.
Agora, tem um ponto que eu pensei também, que às vezes resolver problema não se trata só de você vender para ele. Às vezes você encontrar quem faça, você apresentar outras pessoas, outras empresas de alta qualidade, ou simplesmente trazer uma solução para que ele investigue, de quem comprar, como resolver esse problema, mas você apresentando qual a possível solução, já é um espaço bem interessante para você começar a fidelizar ainda mais, né? Engajar ainda mais o seu cliente, porque ele sabe, ele olha para você e ele fala assim, bom, eu não tenho aqui só alguém querendo vender muito para mim, eu tenho aqui também alguém que tá preocupado em resolver os meus problemas, né? São os nossos problemas, essa pessoa tá do meu lado, comprou a ideia da minha empresa, dos meus desafios aqui e me apoia, independente de qualquer coisa. A gente tem um cliente, tem alguns clientes, mas tem um específico que ele falou, que ele diz uma frase, inclusive uma vez ele gravou um vídeo com a gente falando isso, que ele fala assim, quando eu tenho um problema, a primeira coisa que eu faço é ligar pra vocês. Legal, né? Ele nem sabe se a gente resolve ou não, moral. mas a primeira coisa é tipo, Sim, deixa eu falar com vocês pra ver se, sei lá, qual que é a ideia que vocês têm pra resolver esse problema, né? Então, acho que esse é um processo interessante também nesse ponto que você trouxe. Eu só queria trazer essa pitadinha, porque eu acho que, assim, nem tudo a gente precisa resolver. Mas, de fato, a empatia, se colocar ali do lado, entender bem o perfil do cliente, construir, às vezes, uma solução junto com ele, é tão valioso quanto vender o serviço para ele com aquela solução, né? Sim. Super. Poxa, acho maravilhoso aí o complemento e com certeza, né? Se você se meter a fazer alguma coisa ali que você não domina, a chance de se embananar é grande, né? E errar e dar ruim, e às vezes não era isso, né? E quando o cliente te procura querendo realmente uma ajuda, né? E que ele sabe que está fora do seu escopo, é estrelinha para você, para sua empresa, porque aquela relação, ela saiu da etapa transacional e ela está numa etapa de relacionamento, né? Mais consolidada, mais forte, mais sólida. E relacionamento precisa caminhar lado a lado com o resultado sempre, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi no mundo corporativo. E quando você tem um resultado ali bacana, andando junto com o relacionamento, isso te abre várias portas e você entende que essa relação ela é de longo prazo mesmo, né? Existem empresas, né, que têm um perfil mais moedor de gente, moedor de fornecedor e tal. E existem empresas que têm um perfil que você olha na vitrine, ela vende uma mensagem de assim, poxa, sou uma empresa super eco-friendly, super tudo, só que por trás dessa empresa os executivos são a empresa, ela tem um motivo de existir, né? Que é realmente dar lucro. Então, às vezes, quem está lá no topo, na liderança, está muito de olho, né, nesse resultado, mas para entregar um resultado consistente, né, até sendo um pouco redundante aqui, você precisa olhar a relação e falar assim, essa relação vai durar, ela precisa durar muito. Então, sempre puxar, né, equilibrar as bases da relação, ter uma dinâmica de negociação muito boa sempre com o cliente, cedendo um pouco, conversando, dialogando. Isso é fundamental. E aí, Bruno, tem um dado aqui que eu até deixei separado e anotado. Segundo a Neo Experience, a retenção de clientes é 14% maior entre empresas que investem em Big Data e Analytics. Partindo desse dado que a gente separou, você consegue explicar para a gente como que a gente atrela dados a essa questão de experiência hoje em dia? Porque às vezes experiência, né, é isso, é a pesquisa que você faz, é o café, é o almoço, é o evento. Como que você consegue atrelar dados à experiência? Pois é, né? Sem dados é etéreo, né? Sem dados é intuitivo, né? Funciona, né? É legal você confiar na intuição e de repente você testemunhar alguma coisa ali, mas para comprovar e às vezes para você vender uma ideia, para conseguir um patrocínio da empresa onde você está, ou etc., ou comprovar, né, com um relatório, com resultado, para outras áreas, né, outras alçadas ali, precisa ter dados, né, precisa cruzar. Quanto mais dados você tem, mais você tem embasamento, né, e acho que existe o problema, né, de você não ter os dados completos, de você estar, às vezes, com uma visão míope da realidade, né, e posso falar com propriedade, assim, porque estou, né, numa empresa que tem uma base de dados gigantesca e fico muito maravilhado com as infinitas possibilidades que cruzamentos de dados interessantes geram, né?
de insights, de valor, de tomada de decisão, de redução de risco. E às vezes, isso é o tipo de engajamento que as empresas estão buscando, né? Às vezes a empresa está querendo conceder um crédito. Eu lido muito com empresas P, M e G, né? P e M, na verdade, né? Mas o nosso G lá, o nosso M é quase um G, assim. E, poxa, às vezes a empresa precisa fazer uma venda de uma parte de trás de um caminhão e, sei lá, custa 700 mil reais aquilo ali. Ela é uma pequena empresa. Se ela vender errado, ela pode quebrar. Então, se ela vender para o cliente errado ou se ela chamar vamos dizer assim, vai um representante e conceder o crédito para aquele representante fazer uma venda e se essa pessoa fizer a venda errada, ela pode quebrar. Então é muito sério, assim. Acho que a junção de dados, né, é interessante. Se você capturar bem, juntar tudo aquilo ali e conseguir fazer uma análise inteligente, você está passos à frente, né? Não é uma vantagem competitiva, é uma vantagem além da vantagem competitiva, assim. Já não é mais uma vantagem competitiva, talvez, aqui, tentando contribuir mais uma vez. Eu acho que hoje é fundamental, é que nem todo mundo aplica, né, esse processo de captar dados, coletar dados, gerir essa base de informações, extrair insights, fazer cruzamentos, testar, criar insights, né, experiências em cima dessas possibilidades que percebeu ali olhando dados. Mas você está fora se você está fora dessa brincadeira e desse jogo, você já está perdendo, já está muito atrás, né? Não sabe o que está perdendo. Já não sabe o que está perdendo. Eu queria trazer um ponto, na sua penúltima resposta ali, você trouxe uma coisa muito legal, que é sobre resultado e experiência. Você falou, não adianta só ter a experiência, tem que ter o resultado também. E em algumas das nossas experiências, assim, também percebendo um pouco das dinâmicas, eu percebo que, às vezes, se você tem um ótimo resultado, mas você não gera uma boa experiência, você perde o cliente. Se você tem uma ótima experiência, mas você não tem um resultado tão satisfatório, você, às vezes, consegue garantir que ele fique com você mais um tempo até o resultado chegar. Mas o contrário, não. O contrário nunca é verdadeiro. Se você tem um excelente resultado, mas não tem um bom relacionamento, ele pensa assim, eu vou ter esse mesmo resultado em outro lugar. Essa tem sido a nossa percepção. Então, o relacionamento é muito, muito estratégico. Quando a gente fala de segmentação de base de clientes no mercado B2B, como eu organizo essa segmentação, como eu classifico isso, como eu me relaciono com essa base, na sua percepção, quais são os principais desafios? Eu estou citando aqui um que eu percebo, que às vezes resultado não necessariamente implica em fidelização. O peso do relacionamento é maior, muitas vezes, do que o resultado atingido. Não sei se deu para ficar claro aqui a pergunta, mas eu queria entender do seu ponto de vista, na sua experiência, quais os desafios que você percebe? Perfeito. Existe um desafio que ele é muito comum, que é as pessoas estarem com pouco tempo e às vezes elas estão coletando vários dados, uma base de dados, participa de um evento e coletou um monte de lead, por exemplo, ou tem dentro de casa uma base de clientes encarteirados grande e a pessoa não está conseguindo ou não tem a área estruturada, não tem os parceiros certos para fazer uma análise daquela base. E fazer cruzamentos do tipo, qual que é o meu ICP, né? Como até o Gabriel, a gente estava conversando antes aqui de entrar. Qual que é o seu Ideal Customer Profile? Dentro da sua base, existe um tipo de cliente ali que é o mais interessante, que é o que está aderindo mais rápido, que é o que está contratando melhor, é o que não está abrindo ticket de discorda de alguma cobrança, que está reclamando menos, é o que está com NPS com uma nota mais alta, é o cliente que tem um ciclo de vida maior, é o cliente que teve um custo de aquisição menor, é o cliente que tem o perfil de tamanho ali, se é uma empresa, vamos supor, né, numa passagem anterior aí, eu estava numa outra empresa que estava listada na Nasdaq, que eles estavam no processo de earn-out, né, que eles tinham vendido a empresa para uma outra maior, e eles tinham que comprovar o quanto que eles faturavam e tudo mais, e o quanto que eles ainda iam faturar no forecast versus o investimento que estava sendo feito mensal. Então, eles precisavam olhar aqueles dados ali e a gente gerava 12 mil leads por mês com a campanha de mídia que eu cuidava lá na América Latina.
A gente tomava muito cuidado para não oferecer o produto para uma empresa que tinha 2 ou 3 ou 5 funcionários, porque era wrong sell, era uma venda errada, ele ia dar churn rápido, ele ia demorar para aderir, ele ia dar mais custo para o suporte, ele ia um monte de coisa. Bom, assim, todos esses dados, né, que você puxa, ou que você tem dentro de casa, se você para realmente para analisar, investigar nuances, né, comportamentais, padrões, de repente você separa aquele grupo ali, faz um focus group com aquele grupo, ou faz uma pesquisa quantitativa mesmo para entender bem quem é aquela persona, entrevistar ela para entender como que ela está usando o seu produto, por que está dando tão certo. Às vezes dali você extrai o seu produto ou o seu serviço, né? Dali você extrai insights que você pode usar numa campanha para engajar outros. Você pode fazer N estratégias, né? 360, pode fazer live, webinar, trazendo um cliente para ensinar, enfim, dando visibilidade para ele, expondo também, né? Enfim, cruzando interesses. Acho que tem muitos caminhos, mas diria analisar esses dados é a chave de tudo. Perfeito. E falando de análise, e retomando uma resposta anterior, você falou ali de fazer o básico, né? Primeiro o arroz e feijão, depois a lasanha e depois a lagosta. Quais são essas métricas que a galera tem que ficar de olho? Se fosse para definir assim, esse daqui é o arroz com feijão, esse daqui é a lasanha, esse daqui é a lagosta, para alguém ter um ponto de partida do que analisar e que métricas analisar quando a gente fala de engajamento. Boa. Bom, acho que arroz com feijão é realmente se o cliente está... Acho que tem um ponto que é, né? Quando você faz business to business, tem alguns negócios que eles não têm recorrência e esses são negócios um pouco mais complicados, né? Porque você precisa ter um esforço para vender de novo para ele um outro projeto e tal. Então eu diria, o primeiro grande negócio, a primeira grande métrica é como é que você transforma o seu business em um business de recorrência. E aí, uma vez que você tem essa recorrência com o seu cliente, entender qual que é a periodicidade dele de compra. O ideal é que ela tenha o mínimo de espaçamento possível, né? Tenha uma recorrência mensal. E a frequência, né, de uso, a frequência de consumo. Quanto que esse cliente está consumindo. Importante saber, né, quanto que esse cliente custou para trazer, quanto você custou, né, quanto você investiu para trazer esse cliente, custo de aquisição. Diria que isso aí é o básico. Quanto que ele está te trazendo, quanto que ele está custando, numa conta mesmo, se está dando lucro ou não. E aí quando você olha para quanto ele está custando, né, que você fala ROI, ROAS, etc. e tal, põe na conta lá mídia, campanha de mídia, põe na conta o time de atendimento, põe na conta as horas dedicadas, até das pessoas que não estão diretamente relacionadas com aquele negócio, né? Com aquele cliente, que são áreas que suportam a empresa, a pessoa que está cuidando ali para manter tudo super limpo dentro da empresa, ela tem tanta importância quanto a estratégia de remuneração da empresa, né? As pessoas, às vezes, elas não se sentem tão motivadas, partindo de uma perspectiva de RH, com aumento salarial. Talvez elas ficam um pouco motivadas, mas elas ficam extremamente desmotivadas se o banheiro estiver sujo na empresa. Então, essas pessoas, elas estão junto na equação, são tão importantes quanto quem está de frente ali com o cliente, cuidando da relação. O custo delas precisa estar embutido ali para você entender quanto que está custando toda essa estratégia. Então, eu diria que esse é o básico do básico. E mais básico ainda, se você está falando com uma empresa pequena, não misturar conta PJ com conta pessoa física, né? Acho que esse é o erro principal. Bom, e aí depois disso, você começa a ir ali para a lasanha, né? Que é realmente, entende qual que é o LTV do seu cliente. Se você é uma empresa jovem, né? Se ainda não tem, ou se você lançou um produto agora, se tem uma estratégia de go-to-market, acabou de lançar um produto diferente na tua empresa, ou uma solução, um serviço diferente, não tem histórico, mas faz um benchmark, pelo menos de mercado, né, com quem já oferece esse tipo de serviço, entende qual que é mais ou menos o tempo que ele fica para você ter essa conta, né? Porque se você faz a conta ali para ver realmente a viabilidade do negócio, né, que poucas pessoas fazem também isso, poucas empresas fazem, né? Claro que quando a gente está falando com empresas mais maduras, mais estruturadas, elas têm isso na ponta do lápis, né? Mas, por exemplo, quanto custou para eu trazer aquele cliente?
quanto tempo aquele cliente está comigo, ele vai ficar comigo 3 anos, e quanto aquele cliente me traz por mês, ele me traz R$1.000 por mês, então aquele cliente vale 36 mil para mim, vai ficar 3 anos. Até quanto que eu posso gastar para trazer ele? Várias empresas, e imagino que até clientes de vocês, às vezes falam assim, eu posso gastar no máximo R$2.000 com esse cara. Não, pô, ele vale 36. Você tem que fazer ele ficar mais tempo, tem que fazer ele ficar os 36 ali, tentar aumentar o lifetime value dele, investir mais e reter essa carteira, né? Se você não está acumulando carteira, por que você não está acumulando? Por que seus clientes estão saindo? Aí a gente já está entrando na lasanha, né? Então qual que é o seu percentual de churn? Como é que você reduz esse percentual de churn para você acumular carteira? Como você faz uma estratégia para fazer ele gastar cada vez mais, não no mau sentido, né? Você não é um batedor de carteira dele, mas investir cada vez mais, estando feliz, satisfeito, com a nota do NPS lá no alto. Excelência, nível de excelência total. E pode ser outras coisas, pode ter, por exemplo, como que você ganha o share of wallet da empresa dele lá. Pô, tem um setor que investe dentro do seu expertise, do seu negócio mesmo, né? Do seu core. Exato. A gente está sintonizados. Do seu core, como é que você faz ele te contratar mais? Para você realmente estruturar uma equipe para ele, para você ter um contrato super blindado. E aí você pode monitorar a validade do contrato no ciclo de vida. Está chegando perto de terminar o contrato? Revisita aquela carteira, renova o contrato antes. Renovou o contrato, às vezes você precisa dar um SVA, um serviço de valor agregado para ele realmente falar não para a concorrência e estar junto com você, continuar mais tempo. Então, aí quando você fala de lasanha, aliás, quando você fala de lagosta, né, cara? Pô, eu diria que realmente é focus group, processos de cocriação, é proporcionar eventos de experiência imersiva para os clientes e entender que algumas coisas você não vai conseguir suprir para eles, está tudo bem, né? Não vai conseguir resolver tudo. Então, às vezes o cliente vai falar, eu quero que meu atendimento seja em 1 segundo. O meu SLA de vocês seja em 1 segundo. Eu pensei em entrar em contato com vocês. Opa, tudo bem? Você quer alguma coisa e tal? Já entendi que você quer tal coisa. Inviável, né? Ou o custo escalaria demais, então aí é conversa mesmo, né? Entender se realmente faz sentido ele investir tanto a mais para ter isso que ele está querendo, e às vezes pode ter o valor que ele quer mesmo para o negócio dele. Enfim, eu olharia, até teve uma métrica que a gente estava conversando antes aqui de entrar, né, no cafezinho, que é também o lead time, né? O tempo que aquele lead está... Acho que tem duas coisas, né? Tem o tempo que o lead está esperando para ser atendido mesmo, que às vezes tem a ver com SLA, de atendimento e tal. E tem o tempo, quando a gente fala de novo negócio, o tempo que aquele cliente leva para maturar, né? Para contratar a solução, ou contratar o produto ou o serviço. Mapear, né? Qual que é a jornada por onde aquele cliente passou, por meio de investigação, porque às vezes você não tem uma estratégia de atribuição super eficiente que vai conseguir metrificar que o cliente já estava acompanhando vocês desde um evento de 3 anos atrás e tal, e aquela marca foi se consolidando na cabeça dele. E, enfim, e vocês, né, super astutos aí, várias outras empresas do mercado, tem uma estratégia de construção de branding que é começar a permear o território de interesse, né, daquele cliente, daquela marca. Então, entender que um cliente que precisa de uma coisa, talvez ele também precisa de um parceiro super competente que vai ajudá-lo em outra coisa, ou que vocês podem suprir para ele alguma etapa na jornada que vai ajudá-lo na tomada de decisão e ensiná-lo, né, sobre os serviços de vocês. Muitos dos clientes não conhecem, né, os serviços das empresas, todos, né, todo o estoque, né? Eu tinha uma pergunta aqui, mas que ela já foi super respondida, né? Que eu ia te pedir exatamente assim, por onde começar, mas quando você foi falando o passo a passo aqui, né? Então, arroz com feijão, a lasanha, a lagosta, eu acho que você já deu esse panorama de como começar, de como incrementar esse processo de engajamento. E eu só queria, na verdade, trazer um entendimento geral disso, né? Que não necessariamente é um projeto, estratégia de engajamento é um projeto complexo,
Muito pelo contrário, por mais que a gente possa estar aqui, sei lá, algum tempo falando sobre a estratégia, tem um ponto que nada mais é do que fazer bem feito o que você se propõe a fazer, atender direito. Você falou da limpeza do banheiro, né? Tipo, é fazer bem feito o que você tem que fazer, cumprir com os acordos que você se comprometeu durante um processo de negociação, validar se o caminho está correto. Passo 1, né? Implemento assim, depois eu vou aprendendo métricas novas, desenvolvendo novas experiências, ampliando o meu impacto de relacionamento nessas contas. Então, ficou super claro aí todo o mapeamento que você trouxe. Eu acho que agora o legal era conhecer um pouco mais Com certeza. e avançar para o nosso ping-pong, Gabi. Vamos. Diveto, a gente tem um ping-pong final aqui, que são 3 perguntinhas que a gente traz do pessoal profissional, né? Então, coisas que vêm, que você aprendeu ao longo da vida, que estão já na sua personalidade, mas que automaticamente estão no dia a dia também do seu profissional. Começando, qual é a principal habilidade comportamental que você desenvolveu ao longo da carreira e que hoje é fundamental para você? Bacana. Poxa, me colocar na perspectiva do outro, acho que é fundamental, assim, e é super complexo, né? Mas uma vez que você faz isso, você entende, né, quais são os limites, porque é muito comum quando você está no começo de carreira, talvez até no meio de carreira, né, você ter muita habilidade técnica, muita hard skill, né, e olhar muito para resultado, e em algum momento você quebrar alguns ovos ali, né, você pisar em alguns calos, você cruzar semáforos vermelhos, né, às vezes você acelerar muito algum processo e entrar numa alçada que era de outra pessoa, ou você não se dar conta, né, do legado que teve de investimento de outras pessoas e outras áreas para estar naquele patamar onde está, né? Então, chegar com muito respeito, com muito cuidado, né, à história, né, de quem fez tudo aquilo ali. Acho que isso é fundamental, assim. Eu não tinha tanto essa visão no mundo de agência, porque as barreiras são menores, né? Você junta uma pessoa que está do seu lado e fala, presta o chroma key aí, vamos fazer um negócio muito louco agora? Vamos. e dentro de uma estrutura hierárquica, né, com muitas camadas até chegar lá nos acionistas, tem muita gente para baixo, muita gente para cima, muita gente que passou, que está em outras áreas, tem muitos filhos que cresceram ali, né, de áreas e tal. Então acho que eu diria isso, assim, quando você faz esse exercício de se colocar na perspectiva do outro, não só no crachá, porque a pessoa, quando ela está no crachá, ela está vivendo um personagem ali, né, no mundo corporativo, ela está vivendo um papel dela. Na perspectiva do outro, dentro da criação daquela pessoa, dentro da história de vida dela, e isso você só consegue no informal, você só consegue no relacionamento, no almoço, no café, no happy hour, nas conversas francas mesmo, sem crachá. Essa perspectiva é valiosíssima. Não se importar de verdade, né? Se importar de verdade, cara. Porque você cria não só conexão, né? Você cria empatia, você enxerga o amor daquela pessoa naquilo ali que ela tá fazendo, que muitas das pessoas estão fazendo o que fazem, principalmente na nossa área aqui, meio marketing, comunicação, por amor, né? Tipo, a pessoa faz uma vocação gigante, assim, porque ela acredita muito no que ela tá fazendo. Uma pessoa que desenhou ali um negócio, ela acredita muito naquilo. Ela tem todo um repertório, ela tem toda uma... Então você desconstruir aquilo, acho que tem que ter muito cuidado, né? Você questionar, você ponderar a forma de falar. Então acho que tudo isso aí Talvez esse foi o que eu mais... que tem a ver com relacionamento, acho que esse é o mais forte. Legal. E o que você gostaria de saber quando você estava começando, que te custou aprender? Que você foi um pouquinho cabeça dura, e aí hoje você olha e fala, putz, se eu tivesse entendido isso lá no início, minha vida tinha sido bem mais fácil. Boa, cara. Olha, muitas coisas, porque cada etapa da vida você vai aprendendo uma coisa, né? E aí, se a gente não tá aprendendo todo dia, a gente tá em declínio, né? Mas eu acho que uma das mais importantes é realmente aprender mesmo, estudar. Se você... Lá atrás, né, acho que é muito tentador isso.
quando a gente está nessa área nossa aqui também, da gente saber fazer alguma coisa, essa coisa ter valor e você monetizar essa coisa. Então é muito comum um freelancer, né, no mundo de agência de publicidade, de marketing e tal. E às vezes você dedica um tempo para fazer uma grana complementar, porque na geração que a gente está e tal, geração daqui a pouco tem aí inverno populacional, ninguém mais quer ter filho, porque a escola custa 4 pau por mês, e tem um monte de questão que está intrínseca na sociedade e parece que não acompanha, o custo de vida não acompanha as experiências que a gente quer ter, os estímulos, né, os desejos. Sêneca já é muito profundo o que eu tô falando aqui, vocês me desculpem até, mas assim, Sêneca já dizia, né, que tipo, a fome é barato, né, o paladar é que é caro. E a gente tem um paladar, um apetite muito refinado, né, por conta de redes sociais, de Instagram e de múltiplos estímulos e múltiplas propostas, né, de entretenimento e de coisas que a gente quer, a gente é hiperestimulado. Então, como tudo isso não acompanha, você se vê numa armadilha quando você está no começo de carreira, de falar grana ou aprendizagem. E algumas pessoas que tiveram grandes mentores e às vezes tiveram um super berço, a exemplo, o Washington Oliveto, foi um cara que, estavam lá oferecendo para ele numa época da carreira, que ele já tinha alguns leões em Cannes e tal, fortunas, venha pra cá, venha pra minha agência, venha tal, você vai ganhar 10 vezes mais. E o cara, não, eu vou continuar aqui, porque aqui eu continuo ganhando prêmio, aqui eu continuo aprendendo, aqui eu continuo fazendo o que eu amo, de criação e tal, isso aqui vai me levar para um outro patamar. E às vezes, se você pegar e falar com um jovem presidente de uma multinacional, que tem por aí alguns de 30 e poucos anos, ganhando bônus de 500 mil, 1 milhão por ano, os caras vão falar para você, lá atrás eu tive a oportunidade, vou para uma outra empresa que vai pagar um pouco mais, vou para a grana ou não. Fico aqui comendo o pão que o diabo amassou, aprendendo mais e tal, e vou galgando e vou aprendendo o que precisa. Eu tomei o caminho errado lá atrás. Eu fui para a grana. Não é muito errado, assim, porque comprei apartamento e tal, fiz meu pé de meia, comprei carro, fiz as coisas que eu queria, viajei e tal. Virei várias noites sem dormir, trabalhei pra caramba, fiz um monte de site, fiz um monte de ação promocional, um monte de coisa em paralelo, ajudei minha esposa a empreender, trabalhei de segunda a segunda feito doido. Foi difícil. Aprendi, fiquei cascudo, mas não faria hoje. Se eu tivesse dedicado essa energia em estudar, eu teria chegado já muito mais longe. Estaria talvez com um patrimônio 3 vezes maior. Não que seja lá grande coisa, mas... Muito bom. E pra finalizar, Diveta, qual o conselho que você dá? Acho que você já deu muitos conselhos, né? Mas pra finalizar, um conselho que pra quem tá começando, acredito que você tenha dado um muito bom agora, mas até pra gestores que estão, enfim, tendo que tomar decisões, estão em alguma encruzilhada aí, o que você deixa de conselho pra quem tá assistindo a gente? Poxa, decisão, né? Encruzilhada é complicado, assim, acho que cabeça fresca, né? Acho que Murilo Gun agora tá sendo um super, né? Ele faz uma mistura de palestra com Aliás, com sou fã do startup. Murilo Gun. Foi de verdade. Eu sou muito fã Ele do é Murilo bom, Gun. né? Ele é inteligente. Também Quase sou fã, chorei Bruno, já na também sou frente fã. dele. Todo mundo é fã. Pode crer, todo mundo é fã, né? Então, acho que ele tá numa linha que ele tá propondo que é bem interessante, que é olha pra dentro, né? Às vezes, você tá com a cabeça muito agitada, muito movimentada e você não tá conseguindo tomar aquela decisão. Existe um termo que ele é até meio perigoso no mundo corporativo, dependendo da empresa que você tá, se ela é mais faca na caveira, eles vão falar, fulano tá com um burnoutzinho, olha ali e tal. Mas o burnout existe, né? Ele tem camadas, tem níveis, você tem, às vezes, você tá esgotado, você não tá dormindo direito, você não tá, talvez, com uma linha de raciocínio muito acurada para tomar aquela decisão. É uma decisão complexa que vai impactar muitas vidas, né? Então, tem a válvula de escape, dedique energia mesmo no fim de semana para se divertir pra caramba. Vai num parque aquático, faz igual a esposa lá do cara do jogador de futebol lá, leva o cara pra Disney, Georgina, né?
Enfim, acho que tem muitas coisas que dá para fazer para você realmente esfriou a cabeça, em suma, né? Tire férias, né? E para você poder tomar uma decisão inteligente, né? O próprio Jeff Bezos, acho que ele fala um negócio meio polêmico lá, que ele não toma decisão antes das 10 da manhã e não toma depois das 4 e pouco da tarde, porque o cérebro já está cansado, já fez muita reunião e tal. Então respira, medita, arruma sua bagunça interna e toma ômega 3, toma vitamina D. Isso aí, cara. B12, se exercita. Cuide da saúde física e mental. Isso ajuda pra caramba. Isso é... Tá, a carinha tá de fusquinha ali, você chega de Ferrari do lado. Se você tá com todas essas vitaminas, se você tá de cabeça fresca, se divertiu e tal, você tá num outro nível pra tomada de decisão. Muito Perfeito. bom, Diveta. Muito legal ter a sua visão, o que você compartilha aqui. Tá super em sintonia com o que a gente acredita também. Então, eu agradeço demais o seu tempo, a sua disponibilidade para essa troca pessoal, mas também para todos os aprendizados que você trouxe aqui relacionado ao engajamento com o cliente nesse mercado B2B. Foi muito legal poder trocar contigo a respeito disso. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço, viu? Valeu, Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado. Prazer. Obrigado para você que acompanhou o episódio até aqui. Aí, viu? Obrigado. Bom, se você gostou, deixa o seu gostei aqui, compartilha, comenta, se inscreve no canal. É muito importante pra gente, a gente tá toda semana botando vídeo aqui, live, Layer Talks, Layer Lab, enfim, um monte de coisa. E também acompanha a Layer nas outras redes, a gente tá em Spotify, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, a gente tem o Hub do DDD, mais de 90 horas de conteúdo sobre dados, dessa vez eu lembrei. Enfim, a Layer tá em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo, você pode ver o nosso site também, conhecer nossas soluções, cases e serviços. Tá tudo aqui na descrição e ainda tem mais episódio pra sair nessa temporada, muito mais episódios, então fiquem de olho. Se ativar o sininho vai chegar a notificação e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, pessoal.